Nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado de Banco do Brasil, que veio muito ruim, ele veio horroroso, na verdade, e também comentar por que as ações subiram depois disso. Tudo bem que no dia de ontem, por conta da questão do ministro Flávio Dino, da Lei Magnitsky, parte dessa subida foi devolvida, não só pelo Banco do Brasil, como por todo o setor bancário. Mas antes disso, entre o resultado e o dia 18, apesar do resultado, como eu disse, horroroso, as ações subiram 10,2%. Então nesse vídeo eu vou comentar por que o resultado veio ruim, por que as ações subiram mesmo assim, e algo que muito pouca gente está comentando, que é o fato do porquê essa maré ruim para Banco do Brasil pode durar mais do que você que está comprando as ações porque elas caíram espera. Para começar o vídeo, eu vou lembrar que desde que o Banco do Brasil divulgou o resultado do primeiro trimestre, as ações acumulam uma queda de 33%. E agora, com o resultado do segundo trimestre, o mercado começa a ficar com o pé cada vez mais atrás quanto ao futuro de curto prazo, curto/médio, de Banco do Brasil. E de cara, eu posso afirmar para vocês que, olha, o banco não vai quebrar. Não é isso que está em jogo. Então, se você pensa em vender as ações por conta disso, não acredito que esse tipo de coisa pode acontecer. Até porque é uma empresa estatal, o Estado quebra a gente para não quebrar a empresa. Mas eu vou te mostrar aqui os motivos pelos quais o lucro do banco veio reduzido, que basicamente é a repetição dos motivos do primeiro trimestre. Inclusive fiz um vídeo sobre isso bem completo lá na época. Mas o mais importante, né, porque mercado financeiro não se trata daquilo que aconteceu, mas sim daquilo que vai acontecer no futuro, porque o que aconteceu já meio que está incorporado no preço. Para começar então a falar do resultado, o que chamou muita atenção do mercado foi o lucro de 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2025. E apesar desse número parecer muito grande para quem não está acostumado a olhar os números de Banco do Brasil, ele não é. Ele é 60% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. E muito distante dos 5 bilhões que eram projetados pelo mercado para esse trimestre. O impacto no lucro foi tão grande que se a gente pega o ROI do banco, que é simplesmente a rentabilidade que ele tem sobre seu patrimônio líquido. Essa conta é feita com o lucro líquido dividido pelo patrimônio. E aí você multiplica por 100 para deixar em percentual. Ele despencou para o nível de 8,4%. Esse é o menor nível desde 2016, desde a época da crise do governo Dilma. Apenas para dar uma dimensão, comparando o Banco do Brasil com seus pares privados, o ROI do Nubank está em 28%, sendo que o Nubank ele merece uma menção honrosa aqui, porque com apenas 12 anos de história já atingiu o mesmo lucro do Banco do Brasil, que tem mais de 100 anos. O do BTG Pactual ficou em 27,1%, o Itaú em 23,2%, Santander em 16,5% e o Bradesco, que é a lanterna aqui desse grupo, ficou em 14,6%. Pô, Bruno, mas o que derrubou o lucro de Banco do Brasil dessa forma? Basicamente 3 fatores. Uma mudança contábil, o aumento da inadimplência, sobretudo do agro, e a diminuição da margem financeira do banco, já que com o Selic mais alto ele tem um custo de captação mais alto, ele também vai emprestar juros mais altos, mas tem inadimplência que ele não recebe, então essa margem acaba sendo diminuída. Ou seja, não teve mudança nos fatores que levaram o Banco do Brasil a ter um resultado ruim comparado ao primeiro trimestre. Mas comentando sobre cada um desses motivos de maneira um pouco mais profunda, né? Primeiro, essa questão da mudança contábil. Então, a partir do ano 2025, com a resolução do Banco Central número 4966, o Banco do Brasil teve que mudar o seu modelo para lidar com os PDDs, né? Aquela provisão para devedores duvidosos. Antes, o modelo era de perda incorrida, então o banco só começava a provisionar conforme a inadimplência fosse aumentando. Agora o modelo é de perda esperada. O banco tem que antecipar o provisionamento para lidar com a inadimplência. E aí, por conta disso, o volume de provisão para lidar com a inadimplência aumentou bastante para o Banco do Brasil. Pegando aqui o índice de inadimplência acima de 90 dias, que é uma métrica que os bancos consideram bem crítica, veja que ele subiu em termos percentuais de 3,86 em março de 2025 para 4,21. Se a gente pega essa métrica exclusiva para agronegócio, ela saltou de 3,04 para 3,49. Só que ela não aumentou apenas para agronegócio, ela também veio maior para pessoa física, como você pode ver na tela, de 5,1 para 5,59 e para pessoa jurídica, de 4,06 para 4,18. E aí, com o volume de provisões maior sendo feito, isso afeta diretamente o lucro do banco. Pô, Bruno, mas isso são provisões, né? Se a inadimplência começar a diminuir, esse dinheiro pode ser liberado para voltar a ser lucro para o banco. Sim, mas esse é o ponto. Talvez essa inadimplência dure mais do que o mercado está esperando, mas chegaremos lá. Outro ponto, como eu disse, além da questão dessa norma e do aumento da inadimplência, é a margem financeira do banco. Todos vocês sabem, ou deveriam saber, né, que acompanha o canal sabe disso, que a gente está no patamar de juros recorde aqui no Brasil, Selic em 15%. E apesar da inflação estar relativamente mais controlada, ainda que distante do centro da meta, muita gente já espera que a gente comece, talvez no final desse ano, um ciclo de afrouxamento monetário com diminuição de juros. No entanto, até lá, mesmo quando esse ciclo começar durante um tempo, o custo de captação do Banco do Brasil é mais alto. Afinal de contas, ele vai ter que remunerar melhor os CDBs que o pessoal faz no banco, que é o dinheiro que ele pode usar para emprestar para agronegócio, para pessoa física, para pessoa jurídica. E vale dizer que ele também empresta por juros mais altos. Os bancos todos fazem isso. Tanto que, como eu comentei aqui, tem vários bancos batendo recorde em termos de resultado e também de rentabilidade sobre seu patrimônio líquido. Então, esse motivo da queda do banco aqui, dessa diminuição de margem financeira, por conta de aumento de custo de captação, não seria um motivo se não tivesse tido esse aumento de inadimplência, já que essa maré subiu para todo mundo, mas os bancos privados foram mais eficientes em lidar com esse, entre aspas, problema em comparação com o Banco do Brasil. E aqui entra os poréns do banco que eu vi pouca gente comentando. Primeiro, sobre a questão do agronegócio, né? Muita gente se impressiona e fala, cara, agronegócio sempre
sempre foi uma vantagem para o Banco do Brasil, como é que agora virou uma desvantagem? E você tem que começar a considerar as mudanças de hoje em relação ao passado, porque lá atrás, quem dava crédito para o agronegócio era basicamente o Banco do Brasil. De modo que o produtor rural basicamente ou pagava o banco em dia ou ficava sem crédito, que para ele seria terrível. Só que hoje em dia a competição pelo agronegócio ficou muito maior. Você tem outros bancos entrando no setor, você tem cooperativas de crédito fazendo a mesma coisa. E aí que tá um ponto interessante, né? Emprestando com garantias mais sólidas do que aquelas que o Banco do Brasil costuma cobrar do produtor. Então, dando um exemplo, já que a gente teve quebra de safra, questão climática, um aumento de inadimplência no agro muito grande. No Banco do Brasil, por exemplo, esse movimento de aumento de inadimplência chegou a atingir 20 mil clientes, sendo que 74% deles nunca haviam ficado inadimplentes até 2023. Mas veja o seguinte, né? Esses caras podem ter pego crédito no Banco do Brasil e no Itaú. Sendo que no Itaú, para liberar esse crédito, eles pegaram a fazenda do cara em alienação fiduciária, ou seja, se o cara não paga o empréstimo, a fazenda pode ir a leilão. Já no Banco do Brasil, que garantia eles costumam pedir? Não é a fazenda, porque já está em garantia de outro empréstimo. Eles pegam, por exemplo, a produção. Sendo que se essa produção vem menor, essa garantia já fica menor. É mais difícil ter controle também sobre o total produzido. O Banco do Brasil não tem silos para guardar essa produção, então simplesmente tem que vender isso a mercado. E aí vai lá numa trading para vender um grande volume de uma vez, o preço vai lá para baixo, de modo que ele conta com garantias muito menos sólidas. E como eu disse lá atrás, se só ele dava crédito, o pessoal era obrigado a pagar o Banco do Brasil com prioridade. Agora, se você tem mais braços dando crédito no agronegócio, essa relação já muda. E a gente também tem que entender o impacto sobre aquelas agências que ficam lidando diretamente com esse pessoal, onde o gerente vai ter o seu bônus atrelado a controle de inadimplência, que vale dizer que não dava problema até pouquíssimo tempo atrás. Aí você tem esse cara do agro que vai ficar inadimplente, mas ele tem a opção de rolar esse empréstimo mais pra frente, sendo que o gerente quer bater a meta dele. Ele simplesmente dá um outro empréstimo pro cara que não tem muita condição de pagar, jogando esse problema pra frente. De modo que por isso que eu acho que a gente não viu o pior ainda dos resultados de Banco do Brasil. Esses resultados do primeiro e segundo trimestre podem ser somente a ponta de um iceberg muito maior. Até porque tem algo que me preocupa na mentalidade do banco. Porque se você pensa em uma empresa privada, quando ela começa a perder dinheiro em uma linha de negócio e ganha dinheiro em várias outras, qual é o correto para alguém que aloca bem os seus ativos? É alocar mais recursos onde você está ganhando dinheiro e menos onde você está perdendo. Sendo que o Banco do Brasil não está tirando o pé do empréstimo para o agronegócio. E está acelerando em outras áreas que são muito novas também. Se você olha para a pessoa física, já tem bastante crédito sendo dado para aquele novo consignado privado. Enquanto quando você olha bancos privados, lá o Nubank está pequenininho nisso, o Itaú também, e o Banco do Brasil está acelerando. Será que não há por trás algum tipo de diretriz governamental falando, olha, tem que dar crédito, porque se não pagar o problema vem depois, e ano que vem, por exemplo, temos uma eleição, que como as últimas eleições aqui no Brasil, tende a ser mega disputada. Então é isso que me preocupa no resultado do banco. Pô, Bruno, mas isso aí já devia estar precificado, né? Porque como você comentou aqui no começo do vídeo, depois da divulgação do resultado que veio ruim, as ações subiram. 4% no primeiro dia, subiram depois também. Estavam subindo até ontem. Isso é sinal de que o mercado olhou pro resultado e falou, cara, tá ruim, mas já era o esperado. Daqui pra frente deve melhorar. E não é bem assim, tá, gente? Vou pegar um dado aqui que eu vi o Leandro Davaros comentando, que é bem interessante, que é o fato de que o número de pessoas físicas alocando recursos em ações do Banco do Brasil aumentou muito. Enquanto o percentual de dinheiro dos fundos caiu de 23% para 18%, o de pessoas físicas aumentou de 24% para 37%. Sendo que, na média, o investidor pessoa física não é um cara muito rebuscado. Pô, Bruno, mas eu estudo, acompanho, tudo bem, você é um cara acima da média, então. Mas na média, a pessoa não é muito rebuscada. E nós temos alguns exemplos históricos bem interessantes de como a pessoa física adora pegar uma faca caindo. O que aconteceu com a base de acionistas pessoa física quando a ação de IRB começou a cair pra caramba após a fraude? Aumentou muito. O que aconteceu com a base de pessoas físicas nas Americanas, quando a ação caiu mais de 90%, por conta também da sua fraude contábil? Aumentou demais. E a mesma coisa pode ser vista em praticamente toda ação que caiu muito, como foi o caso recente de Azul, de Oi lá atrás. Então, sempre que uma ação cai muito, a pessoa física compra pensando, não, isso aqui é uma oportunidade, não dá pra cair mais, daqui a pouco recupera. E nem sempre isso é verdade, né? Basta olhar esses exemplos aqui que eu dei. Ah, mas isso são empresas que estavam tendo prejuízo, né? Banco do Brasil é diferente. O lucro caiu, ela ainda é lucrativa, ainda paga dividendos, embora vá pagar menos daqui pra frente, justamente pela queda do lucro e diminuição também do payout. Vamos lembrar que antes eles pagavam do lucro em dividendos alguma coisa em torno de 40%, 45%, e agora o guidance é que isso diminua para 30%, e talvez tenha que diminuir mais se essa inadimplência continuar aumentando. Mas o ponto principal é essa cabeça da pessoa física, que quer pegar aquilo que está piorando de resultado, e não que está melhorando. Pô, mas as ações caíram de preço, então isso pode ser uma oportunidade. Se o resultado caiu, é normal que a ação caia de preço. Pode ser oportunidade? Até pode. Mas o que eu vejo realmente como oportunidade é quando o preço está caindo enquanto o resultado está melhorando. Isso é uma discrepância. Isso está acontecendo com várias empresas em bolsa. E aí fica a minha pergunta, né, para você que está comprando o Banco do Brasil só porque a ação caiu, sem fazer muita conta. Será que vale a pena realmente encarar esse risco? E para exemplificar melhor essa questão, eu vou dar um exemplo meu, que vários de vocês que acompanham o canal de maneira mais religiosa devem ter acompanhado. Lá atrás, eu vendi uma posição muito antiga que eu tinha em Itaúsa, era a posição mais antiga da minha carteira, carregava coisa de 8, 9 anos, para comprar Bradesco, quando o Bradesco estava enfrentando um problema
esquema similar ao Banco do Brasil, que era esse aumento de inadimplência. Só que Bradesco ele pisou no freio, parou de conceder crédito. O Banco do Brasil está tomando um caminho diferente. E aí Bradesco ficou abaixo do seu valor patrimonial, a margem financeira caiu muito, só que é uma marca forte, um banco que existe há muito tempo no Brasil, que continuava sendo lucrativo, eu pensei, bom, o Bradesco vai se recuperar. Mas como eu tenho um espaço limitado de alocação de capital, eu tenho custo de oportunidade sempre em mente, para comprar Bradesco eu falei, vou vender alguma outra coisa e me desfiz de Itaúsa, que é a holding que investe o seu capital em diferentes empresas, mas 90% dessa holding está investida em Itaú. Então Itaúsa é quase Itaú. E aí se você olha as ações de Bradesco, elas estão subindo agora. Pega o preço de quando eu fiz os vídeos, foram alguns vídeos feitos aqui no canal, e você vai ver que eu tô ganhando dinheiro. E não só com a apreciação da ação, né? Se eu entro lá no MyProfit para ver a questão dos dividendos, o Bradesco pagou bons dividendos ao longo do tempo. Se eu pego lá os dividendos recebidos desde 2023, o que deu quase 100 mil, os 14% disso vieram especificamente de Bradesco. Então ganhei com o dividendo, ganhei também num potencial ganho de capital, porque eu posso vender a ação agora por um preço mais alto. Inclusive, já que eu comentei do MyProfit, eu vou lembrar que até sexta-feira, dia 22 de agosto, eles estão com uma promoção de aniversário. Ao fazer a assinatura, que deveria durar 12 meses, você ganha mais 5 meses de bônus. Ou seja, pelo preço de 12 meses, você leva 17. Para ter um programa que vai te ajudar a consolidar sua carteira, te mostrar rentabilidade cotizada igual a um fundo de investimento, o que é bem difícil de fazer no braço, numa planilha, tá? E te ajudar com a parte de imposto de renda. Quando tem que pagar DARF, eles avisam lá, você consegue gerar no próprio aplicativo. O controle de lucro e prejuízo também é muito bom, de modo que você vai deixar de pagar imposto desnecessário por conta de compensação para fundo imobiliário, para ações, BDRs, ETFs, opções. E a cereja do bolo também é ter o seu imposto de renda facilitado, porque com o MyProfit fica muito mais simples lidar com essas obrigações tributárias. Eu demorava um dia inteiro para lançar meu imposto de renda, hoje em dia eu faço em questão de poucos minutos. Para quem quiser ficar a par da promoção, tem o link aqui na descrição. De modo que muita gente olhando para isso pensa, caramba, o Bruno acertou, né? Ele estava certo, ele comprou o Bradesco e a ação subiu. Só que isso não significa que eu acertei. Na minha opinião, eu errei. E por que eu digo isso? Porque se eu simplesmente tivesse permanecido comprado em Itaúsa, eu teria com menos trabalho, com menos estresse, ganhado mais dinheiro. E esse é o ponto, é pensar sempre em custo de oportunidade, porque todos nós temos dinheiro limitado. Então você vai pegar o seu dinheiro limitado e botar numa empresa que caiu muito de preço, mas porque o resultado caiu demais, ou em outra que é cada vez mais eficiente na hora de alocar recursos. E principalmente, enquanto os fundos estão diminuindo a alocação e a pessoa física que não faz conta está aumentando. Quem será que está certo nisso? São os profissionais da área ou o pessoal que não olha o mercado e está comprando porque caiu e uma hora vai voltar a subir? E como eu disse, né, eu acho que vai voltar a subir realmente. Mas essa não é a questão. A questão é, vai subir mais do que outras posições que carregam menos risco? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E se você não faz ideia de como ter esse tipo de raciocínio, digamos assim, nível 2, né, um pouquinho mais complexo do que simplesmente, caiu, eu vou comprar, eu vou lembrar que no dia 1º de setembro eu vou abrir mais uma turma do Viver de Renda. Só que nessa turma, a de número 32, nós temos um bônus especial, porque pela primeira vez, ao adquirir o Viver de Renda, você também leva o Viver de Renda no exterior. Um curso que a gente criou pensando naquele cara que não é mais residente fiscal aqui no Brasil, que pode estar vivendo em qualquer lugar do mundo, que ensina a parte de impostos especificamente pro caso desse cara, mas que aprofunda muito no exterior. E apenas pelos eventos do dia de ontem, onde o setor financeiro todo caiu aqui no Brasil por conta das implicações da Lei Magnitsky e da decisão do ministro Flávio Dino de que o Brasil não deve seguir essas leis, fica clara a necessidade que você tem de alocar parte do seu dinheiro fora do Brasil, ou tirar o Brasil do seu dinheiro, né? Porque, na minha opinião, usar o mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin. E nós tratamos de tudo isso no Viver de Renda e também no Viver de Renda no exterior. Lembrando que são os dois cursos pelo preço de um, fora outros bônus. Então, para quem quiser fazer parte, eu vou deixar um link aqui na descrição, deve estar aparecendo também um QR Code na tela, e será um prazer encontrar vários de vocês na próxima turma. Lembrando que você pode vir sem saber nada, lá a gente pega do zero, para que você possa aprender e parar de cair em armadilhas, em value traps, de comprar uma empresa porque acha que ela está muito barata, sendo que na verdade ela pode estar só no preço justo. Eu tô comprando abaixo do valor patrimonial. Tá, mas o patrimônio da empresa vai diminuir? Porque vai haver aumento de inadimplência, diminuição de lucro, aumento de provisão? A gente tem que pensar sempre nessas coisas.